Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Bom, hoje, o nosso planejamento de aula hoje vai estar pautado na correção da nossa prova, tá? Então, nós vamos aí revisar algumas coisas, vamos rever alguns pontos que ficaram para trás. Vejam, o conteúdo, eu sei que é um conteúdo um tanto teórico e a didática, ela tem essa característica, não tem como fugir disso, né? As tendências, as abordagens, a teorização de tudo isso faz parte da formação de todo professor. Né? Então, com vocês não seria diferente. É por isso que são vários textos, é por isso que tem que ler bastante para compreender, tá bem? E aí, nesse período tão complicado que nós estamos vivendo, né, que infelizmente nos impossibilita de estarmos juntas, né, ao vivo e a cores, isso atrapalha um tanto, mas vamos fazendo aí o possível para trabalhar com a melhor qualidade possível, né? E para isso eu conto com vocês, né, com as leituras, com o tempo de vocês para a dedicação das aulas, né? Mas vamos lá então, a nossa prova. A nossa prova, ela foi pautada em 3 textos, né? Um que destaca a questão das tendências pedagógicas, o outro, o texto 2, que fala sobre a abordagem dos processos de ensino, que aborda a teoria da professora Mizukami, e o outro do professor Libânio, que fala sobre o processo de ensino em si. Então, eram esses 3 textos, vocês tiveram aí, né, a possibilidade de acesso a eles, e creio que, né, facilitou um pouco aí a vida de vocês, né? Mas vamos lá. Bom, a questão 1. A questão 1, nós fizemos aí um relacionar colunas, não é? Uma questão de características bem, vamos dizer assim, bem fácil, né? Mas não tanto, porque tem que se aprender as características exigidas pelo conteúdo, né? Então, veja bem. Na coluna padrão, nós temos a teoria positivista, as teorias crítico-reprodutivistas e teoria histórico-crítica, ou também conhecida como dialética, né? A teoria positivista, ela é conhecida por suas características um tanto conservadoras, né? A ideia principal da teoria positivista é manter o status quo, né? Manter a situação como ela está. A grosso modo, esta teoria vai nos dizer que a sociedade ela é totalmente funcional, ou seja, todos nós temos uma função, né? Ela inclusive relaciona a sua teoria, melhor, a sociedade a um corpo humano, né? Em que todos os órgãos, né, precisam estar funcionando para que o corpo funcione. Assim seria a sociedade. Todas as funções precisam estar funcionando para que a sociedade esteja em constante movimento, né? Então, para a teoria positivista, a sociedade é perfeita tal como ela está, tal como ela é, né? As teorias crítico-reprodutivistas,
ela, assim como o nome, né, já nos sugere, ela critica a sociedade, são teorias que criticam a nossa sociedade, mas que reproduz o que está acontecendo. Ela não vê mudanças. É como se é ruim, a situação não é boa, né? Nós temos críticas, não concordamos, porém não vemos mudanças. Né? Ela vai continuar sempre como está. Então, ela critica, mas reproduz, não vê mudanças, não vê possibilidades. E a teoria histórico-crítica, ou também conhecida como dialética, ela critica e vai ainda falar que há possibilidade de mudança. Né? Ao contrário da teoria crítico-reprodutivista, a teoria histórico-crítica ela vai enxergar mudanças. E ela vai enxergar que há possibilidade de transformar a sociedade, que nós podemos movimentá-la e movê-la. Né? E a educação seria um desses caminhos para a transformação da sociedade. Então, aí abaixo, nós temos características destas teorias. Né? A função de vocês seria, então, identificar as características de cada uma delas e relacionar com a letra respectiva. Então, no primeiro item, a escola mantém, conserva e reproduz a ideologia do Estado, sendo assim um espaço de dominação e alienação. A origem, essa voltamos aí, desculpa meninas, eu tive um probleminha aqui, mas acho que já resolvi. Vamos voltar à nossa aula, tá? No item, vou voltar aqui um pouquinho. O primeiro item. A escola mantém, conserva e reproduz a ideologia do Estado, sendo assim um espaço de dominação e alienação. Então, veja bem, olha só as características dessa frase. Né? A escola mantém, conserva e reproduz a ideologia do Estado. Né? Então, ela está fazendo uma crítica ao projeto de sociedade vigente, sendo assim um espaço de dominação e alienação. Né? Então, essa é uma característica das teorias crítico-reprodutivistas. Né? Então, vai ser a letra B. A origem das desigualdades se explicou primeiro por ordem divina e depois por ordem natural ou genética. Vejam, essa é uma característica específica da teoria positivista. Houve um tempo na sociedade em que as pessoas consideravam que ter acesso a poderes econômicos e sociais era um privilégio dado por Deus, por ordem divina, como está aí na questão. Não é? E também houve uma época que foi considerado que isso era uma ordem natural ou genética. A pessoa já nascia com essa predisposição para estar na classe A ou na classe B dentro da sociedade, ou seja, para ser rico ou para ser pobre. Né? Então, são explicações assim um tanto, vamos dizer, esdrúxulas, não é? Para explicar as desigualdades da nossa sociedade, certo? Porém, já houve essa crença e ela era pautada na teoria positivista. Então, nossa letra A.
São tendências transformadoras por advogarem mudanças na estrutura social capitalista, né? Então, como eu havia falado anteriormente, essa é a letra C, teoria histórico-crítica, né? Ela busca, a palavrinha mágica dela é transformação, né? Então, ela enxerga as desigualdades, ela critica o nosso formato de sociedade, o porquê que há muito, há grande poder nas mãos de poucos, né? E muitos que passam necessidade, há muitas pessoas que sobrevivem com o mínimo e o básico, né? Então, essa é o quadro da nossa desigualdade, e a tendência histórico-crítica e dialética, ela vai dizer que é possível uma transformação, né? Então, ela advoga mudanças na estrutura social capitalista. Ela fala que dá para ter mudanças. Próxima. O indivíduo sozinho precisa aprender a conhecer, a ser, a conviver e a fazer. Veja, essa é a tendência A, teoria positivista. Ou melhor, tendência não, gente. Essa é a teoria positivista. Porque a teoria positivista, ela é um tanto individualista. Então, por isso que ela diz que o indivíduo sozinho deve aprender a conhecer, a ser, a conviver e a fazer. Próxima. A luta por mudanças se trava nos movimentos sociais livres da dominação ideológica do Estado. Essa é a teoria crítico-reprodutivista. Ela vai nos falar que a nossa sociedade, ela se configura da maneira com que se encontra, porque nós ficamos à mercê de um governo, de poderes governamentais, né? Ela defende que o povo precisa de autonomia e que a organização por meio de movimentos sociais livres seria a melhor maneira de se viver. E que, enquanto nós ficarmos à mercê dos poderes governamentais, não há mudanças no nosso espaço, né? Então, essa é a letra B, teorias crítico-reprodutivistas. Próxima, corrobora com a manutenção do sistema capitalista, né? Então, vejam lá a palavrinha, manutenção, manter, né? Então, manter como está, teoria positivista, letra A. Próxima, visa uma sociedade pautada na ética do bem comum, né? Letra C, histórico-crítica ou dialética. A escola, mesmo como aparelho ideológico do Estado, é um espaço de luta possível. Veja, teve muitas que erraram essa, né? Erraram por quê? Porque dentro da letra B, teorias crítico-reprodutivistas, existe a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado, né? E ela defende que realmente a escola é esse aparelho. Porém, vejam que na opção aqui, na característica, ela está falando que ela reconhece que a escola é esse aparelho, mas ela, para além de ser esse aparelho ideológico do Estado, a escola pode ser um espaço de luta, um espaço de transformação, né? Então, por isso que ela é a letra C, certo? Próxima e última. A desigualdade e a exclusão são produtos inerentes a essa estrutura e condição para a sua manutenção. Letra B, teoria crítico-reprodutivista, né? Então, aí ela acredita em uma condição de ideologia do Estado frente a essa desigualdade e essa exclusão, né? E até chega a afirmar que essa é uma condição proposital
da nossa sociedade para vivermos aí nessa condição de desigualdade. Tá? Então, tudo bem? Passamos para a nossa questão 2. Aqui na questão 2 também há um relacione colunas, né? Mas dessa vez de autores, ou melhor, principais nomes, né, das tendências pedagógicas. Aqui nós temos listados Carl Rogers, Paulo Freire, Herbert, Piaget, Dewey, Pavlov, Skinner, Watson, Freinet, Trachtenberg, Makarenko, Charlot, Saviani, Libani, né? Vejam, e abaixo as tendências pedagógicas que nós mais utilizamos, né? E aí vamos começar a correção. Aqui nós tivemos uma falha muito grotesca até, né? Muitos colocaram Paulo Freire logo ali na tendência pedagógica tradicional. Paulo Freire, ele é um grande nome da educação brasileira, né? E ele é um grande nome da educação brasileira justamente por pregar uma pedagogia libertadora, tá? Uma pedagogia que tenha como base de ensino, de estudos, né, a liberdade de ação da mente para que a criatividade do ser humano seja explorada, né? Então, aí nós precisamos sempre estarmos atentos e corrigir essa situação para que ela não aconteça mais. Então, o representante da tendência pedagógica tradicional é Herbert, Johann Herbert, tá? Ele vai ter aí como base esta que é uma tendência um tanto criticada nos dias de hoje por algumas características, características conservadoras, onde o professor é o centro de tudo, né, o aluno ou as suas ideias não são consideradas, né, e outras características que vocês já viram, já leram, né, já fizeram um trabalho sobre, certo? Então, Herbert é o principal nome da tendência pedagógica tradicional. A tendência pedagógica renovada progressivista tem como seu principal nome, ou principais nomes, né, Jean Piaget e John Dewey, certo? Então, portanto, é a letra D. A tendência pedagógica libertária fica aí a cargo de Freinet e Trachtenberg. A tendência pedagógica histórico-crítica ou crítico-social dos conteúdos vai ficar com Makarenko, Charlot, Saviani e Libani. A tendência pedagógica renovada não diretiva tem como principal nome Rogers, Carl Rogers, então é a letra A. Desculpa. A tendência pedagógica tecnicista é ligada a Ivan Pavlov, Burroughs, Skinner e John Watson. Vocês vão ouvir muito falar sobre eles. Eles são representantes direto da teoria comportamentalista, né, teoria da psicologia da educação. E a tendência pedagógica libertadora, né, como seu próprio nome diz, está aí com o nosso grande Paulo Freire, certo? Então, essa é a sequência da nossa questão. A 3, no texto, o processo de ensino na escola,
A partir da leitura do tópico O caráter educativo do processo de ensino e ensino crítico, disserte sobre do que se trata o ensino crítico, né? Nesse texto do professor Libani, ele vai nos falar sobre o ensino crítico. E aqui eu coloquei alguns trechos deste tópico para nós destacarmos. É uma questão dissertativa, não é? Então, ela fica bem, vamos dizer assim, específica da pessoa, né? A intenção é que o copia e cola nunca aconteça e que vocês leiam e compreendam o conteúdo passado, o que o autor quer nos dizer, né? Mas aqui eu coloquei alguns tópicos que dá para nós fazermos aí um levantamento sobre o que é esse ensino crítico, né? Vamos ver aqui, iniciamos, né, com falamos em ensino crítico, quando as tarefas de ensino e aprendizagem, na sua especificidade, são encaminhadas no sentido de formar convicções, princípios orientadores da atividade prática humana frente a problemas e desafios da realidade social, ou, por outras palavras, quando a aquisição de conhecimento e habilidades e o desenvolvimento das capacidades intelectuais propiciem a formação da consciência crítica do aluno, na condição de agentes ativos na transformação das relações sociais, né? É aquele transmitir o conhecimento de maneira a fazer o aluno pensar, né? Quando nós damos as coisas prontas para os alunos, eles não pensam, eles não raciocinam. Então, nós vamos acostumando o aluno a ter as coisas prontas. E aí ele para de pensar, ele para de ter o raciocínio lógico sobre os conteúdos na escola e, consequentemente, também na vida dele, né? Então, aí ele passa a ter o posicionamento passivo sobre tudo. O ensino é crítico porque implica objetivos sociopolíticos e pedagógicos, né? Sociedade, a ser ativo politicamente, saber opinar sobre a condição da nossa sociedade, e pedagógico porque envolve o ensino, né? Os conteúdos, os métodos escolhidos, organizados mediante determinada postura frente ao contexto vigente, né? É nesse processo que vai se formando a consciência crítica, que não é outra coisa que o pensamento independente e criativo face a problemas da realidade social, disciplinado pela razão científica. Isso significa, né, então, dizer que o pensamento crítico ele é sempre pautado nos conhecimentos científicos, né? Nunca no senso comum, nunca nas famigeradas fofocas, nunca nas situações de escutei ali na esquina e estou repassando. Não, a pessoa precisa pensar, formular ideias, precisa buscar a fonte, a fundo, o que realmente aconteceu, formar a sua própria opinião, né? E isso tem por base a criticidade do ser humano. Isso nós precisamos desenvolver no nosso aluno desde pequeno e a partir da nossa forma de ensinar. À medida em que nós vamos apresentando o conteúdo para o nosso aluno e fazendo ele a pensar, a raciocinar logicamente sobre como solucionar aquele problema, como resolver aquela questão, nós estamos ajudando ele a trazer esse pensamento lógico para a vida dele também, né? Então, aí, a nossa forma de trabalhar e a maneira com que nós trabalhamos os nossos conteúdos vão falar muito sobre essa nossa base de ensino crítico.